Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Pessoal, a gente vai iniciar mais um TraumatoCast. Tá? O convidado dessa semana é Helenildo Alves, graduado em fisioterapia no finalzinho de 2016, pós-graduado em osteopatia, pós-graduado em fisioterapia esportiva, formação internacional em PNF e também formação internacional no conceito Mulligan. A gente tem um currículo bem vasto aqui que a gente vai abordar bastante isso. Vamos puxar muito de Helenildo esses conceitos, a abordagem fisioterapêutica, mas antes da fisioterapia, Lenildo, a paixão por Rei Leão já veio antes ou não? Como que é? Diz aí. Interessante. Pegou no calcanhar de Aquiles aí. Então, cara, quando eu era criança, eu assistia pra caramba o Rei Leão. E depois de velho, eu ainda assisto porque, para mim, é uma lição de vida, sabe, cara? Então, tem uma história bem particular minha em relação ao meu pai também, que eu tenho ligação. Enfim, eu sigo isso. Eu trago o Rei Leão para mim como uma história de vida mesmo e trago para dentro da minha profissão. É interessante, se a gente olha com outra perspectiva aquele desenho, sem ser só um desenho, a história que é contada por trás é fantástico. Boa, boa, é isso aí. Lenildo, como já é de praxe aqui do TraumatoCast, a gente sempre começa perguntando como era no tempo de graduando. Universitário, vou me atrasar para a faculdade, como eram as aulas, tinha disciplina que tu não gostava. Diz aí como era esse tempo na faculdade. Show de bola. Na verdade, eu era um aluno bem mediano para baixo, tá, cara? Assim, não era de boas notas, mas em questão de assiduidade e pontualidade, eu sempre era muito pontual e assíduo. Tanto é que no meu primeiro período, eu recebi 5 faltas, sendo que eu não faltei nenhuma aula no meu primeiro período e fui questionar tal, e acabou sendo cancelado realmente. Eu sempre era muito assíduo, muito esforçado, eu sempre fui muito esforçado. Em relação ainda a segunda pergunta, tinha sim várias cadeiras que eu não gostava, exemplo, dermato, UTI, respiratória, cardio. Cara, eu estava na faculdade, eu entrei na faculdade muito certo do que eu queria ser. Então, eu já sabia as cadeiras que eu ia me dedicar 100%, mesmo Boa. não tendo boas notas, mas eu ia me dedicar 100% da minha capacidade ali. Então, eu sempre tive muito essa clareza, muito essa visão da onde eu queria chegar e da onde ainda eu quero chegar. Boa, boa, show de bola. Lenildo, sempre a fisioterapia ou chegou algum momento que tu pensou em outra área? Diz aí, em outra Excelente formação, pergunta. enfim. Sempre fisioterapia, desde o primeiro ano do colégio, sempre fisioterapia, sendo que lá naquela época, por incrível que pareça, eu via a fisioterapia e a nutrição crescendo bastante, não tinha tantos profissionais, mas sempre foi a fisioterapia, desde o primeiro ano. A minha história com a fisioterapia é bem engraçada, porque eu sou um amante do futebol, sou corintiana também, então, assim, eu acompanhei a lesão de Ronaldo, a segunda lesão que ele teve do tendão patelar, que foi do Milan para o Corinthians. Para o Corinthians. Então, tive a oportunidade de ter aula com um fisioterapeuta que tratou ele nessa segunda lesão, que é o Bruno Maziotti, né? A primeira lesão foi o filé, eu esqueci o nome dele agora, mas da segunda lesão foi o Bruno Maziotti. Então, assim, desde aquela época ali eu não tinha, não, a internet não era como era hoje, mas eu vez ou outra eu entrava na internet e procurava o que faria numa fisioterapia esportiva e aparecia algumas notícias que ele estava recuperando, alguns vídeos, alguns lances dele com um fisioterapeuta. Então, eu olhei assim no primeiro período, no primeiro ano do colégio, esse cara, eu acho que eu quero fazer isso aí para minha vida, recuperar atletas. Boa, E boa. eu sou agraciado aí por Deus por estar trabalhando nessa área de recuperação de atletas. Boa, show de bola, show de bola. E aí a gente tem o Helenildo formado, como eu costumo brincar, a gente tem o Helenildo de jaleco branco, né? E me corrija se eu estou errado, 2019, a criação do HJ, certo? 11 de março de 2019. Boa, isso aí. E aí, pessoal, de lá para cá, de antemão nem se preocupa que todas essas informações, Instagram, vai estar tudo aqui na descrição. Mas, Helenildo, de lá para cá, diversos cursos, diversos eventos no HJ, né? E me diz qual que foi esse principal desafio, né? O HJ que é composto por ti, por Joseph, né? Que é o J do HJ.
Qual que foi esse desafio? Se ainda tem dor de cabeça, se agora já consegue pegar o manejo de não ser apenas o paciente, mas sim tratar como negócio, né? Empreendedorismo, diz aí como que é. Excelente, velho. Então, o Instituto HJ, ele vai além de uma clínica e de um curso de formação, de uma escola de cursos de formação. Ele Boa. realmente uma filosofia de vida, é um conceito onde a gente prega realmente assim algo que vai trazer força para te reabilitar, vai trazer força para trazer você de volta à tua atividade de vida diária, ou as tuas competências profissionais para as formações de fisioterapia que a gente tem lá. Então, o Instituto HJ, eu costumo dizer que toda empresa ela vive um ciclo. O primeiro ano da gente foi um ano onde a gente surgiu para a população caruaruense, a população do Agreste de Pernambuco, né, que é a nossa proposta. Então, o primeiro ano a gente precisaria mostrar para o público quem é o Instituto HJ. No segundo ano, era o ano onde a gente deveria se firmar na nossa região. E o terceiro ano, a gente estaria estabilizado, que eu não gosto dessa palavra, depois a gente pode conversar o porquê, mas a gente estaria já vivendo, vamos dizer assim, algo normal para a sociedade. As pessoas conhecem o Instituto HJ, muita gente passou por lá, muita gente indicou o serviço, os alunos também. Sendo que veio a pandemia, né, cara? Então, assim, a gente se considera que a gente ainda está montando a nossa marca, está aparecendo para o público. Então, o Instituto HJ é uma clínica de fisioterapia onde a gente reabilita pacientes músculo-neuro, músculo neurológico, esportivo, e a gente também traz cursos de formação e logo mais de pós-graduação para fisioterapeutas. Boa. Helenildo, só para abrir essa ideia do HJ, né? Pode ter gente que esteja assistindo, né? E não conhece. Me diz como que foi que surgiu essa tua parceria com o Joseph, se já tinha essa conversa há muito tempo, ou enfim, foi amadurecendo. Diz aí como é que foi o surgimento do HJ em si. Show de bola. Então, o Instituto HJ, ele surgiu de uma ideia que eu tinha, que Joseph tinha também, sendo que a gente não se conhecia, né, obviamente, sendo que eu escutava muito falar de Joseph. Joseph se formou em 2009, que foi quando eu comecei a gostar de fisioterapia. Então, quando eu comecei a gostar que eu queria fisioterapia, Joseph já estava Já estava formado já. formado. Então, ele tem bastante anos na minha frente de formação, está terminando o doutorado agora, se Deus quiser. Sendo que quando eu entrei na faculdade, muita gente já dizia, rapaz, tu tem um jeito de Joseph, tu, tal, tal. E tinha sempre essa comparação, sendo que eu não conhecia ele nem pessoalmente, não sabia nem quem era ele. Se ele passasse do meu lado, eu não sabia. Logo quando eu me formei, a minha primeira oportunidade de trabalho ia ser numa clínica que ele trabalhou. E a dona da clínica fez, cara, tu tem um jeito todinho de Joseph, conhece ele? Não, não conheço, sendo que foi uma faculdade assim, né? Beleza. O tempo passou 6 meses, eu não trabalhei nessa clínica por opção, queria abrir meu consultório, é outra história que a gente pode abordar também, enfim. Com 2 meses eu abri meu consultório e a gente fez um curso de biomecânica, o curso de Fabão, em Recife, o primeiro curso que a gente fez dele, e estava o Joseph lá, e eu não sabia que era ele. Eu via que estava o nome dele, mas eu não sabia. E a gente acabou se conhecendo naquele curso e dali a gente começou a ter uma intimidade maior em relação a nível profissional apenas. A gente conversava muito sobre fisioterapia e as coisas foram se conectando. Joseph já trazia cursos de formação para Caruaru. O primeiro curso que ele trouxe foi bandagem, se eu não me engano. Eu ainda era estudante, não fiz esse curso, quem fez foi o Luan, que trabalha com a gente. E depois ele parou por conta que entrou no mestrado, doutorado e toda a correria. E eu sempre tive uma vontade, eu já tinha um consultório e eu sempre tive uma vontade muito grande de ter uma equipe, de ter uma clínica. Eu já era coordenador da Santa Efigênia Fisioterapia, mas eu queria a minha equipe, a minha clínica, eu queria gerenciar pessoas.
colocar todo aquele conhecimento que eu tinha pego em Salvador, que é outra história também que a gente pode conversar depois, e trouxe para Caruaru, né? Eu costumo dizer que quando eu fui para Salvador, eu fui ver o futuro. Eu vi uma bola de cristal e trouxe para o presente, que no caso seria Caruaru. E quando eu comecei a postar na rede social, muita gente, isso é fisioterapia de verdade, isso é o que funciona, a ultrassom não funciona, tal. Cara, isso foi fantástico ali no ano de 2017, 2018. Foi muito bom em termos de rede social para mim. Ninguém fazia postagem, ninguém fazia vídeo explicativo. E eu lá, naquele marzão, nadando sozinho, muita gente me criticando, eu com vergonha. Hoje eu não gravo quase nada, mas assim, aquele começo foi muito importante para mim, porque eu costumo dizer assim, se não fosse o Instagram, se não fosse as redes sociais, que a gente tem que dar valor, que eu sou contra quem não dá valor ao Instagram e às redes sociais. Não é tudo, certo? É apenas uma ferramenta para conectar pessoas, mas eu não sei se eu estaria aqui hoje, não sei. Podia ser que sim, porque eu sou um cara, assim, eu sou muito determinado, muito esforçado por tudo que eu faço, mas foi um facilitador bem significativo para a minha carreira profissional. Então, daí, uma certa conversa, a gente almoçando lá num restaurante, no Boi Brasa, eu disse, Joseph, bora abrir uma clínica de fisioterapia, velho. Era interessante tu voltar aí para atender também. Ele não estava em atendimento, já fazia 6 anos que ele não atendia nenhum paciente, só lecionava. Isso é uma oportunidade boa, cara. A gente faz alguns cursos aí e tal, coloca em prática. Eu tenho meu consultório, a gente já pode levar esses pacientes para lá. Ele fez, cara, e se a gente trouxesse dentro da clínica também um conceito de formação para fisioterapeutas, trouxesse cursos, trouxesse pós-graduação? Perfeito, fechou. E engraçado, Gustavo, que a gente decidiu isso era a última semana do ano de 2018. E da última semana do ano para a primeira semana de janeiro, questão de uma semana, a gente conversando no WhatsApp, disse, cara, primeiro passo, a gente já tinha decidido que a gente ia abrir uma clínica e abrir um instituto de cursos, né? Primeiro passo é a gente voltar em Salvador. Já tinha ido em Salvador a primeira vez sozinha. O primeiro passo é a gente ir em Salvador. Tu tem que conhecer a clínica de Fabão, cara. Tu tem que conhecer, a gente tem que saber como é a rotina, a gente ir com outro olho. Porque quando eu fui a primeira vez para lá, eu tinha apenas 6 meses de formado. Foi um divisor de água imenso para mim, porque eu vi uma fisioterapia e quando cheguei lá, eu disse, cara, isso é fisioterapia mesmo? Realmente, eu acho que eu não aprendi nada. Então, foi muito interessante. Então, quando a gente, de dezembro para janeiro, tipo, questão de umas semanas, vamos embora, vamos comprar a passagem. E foi loucura, assim, que ele disse, comprei a passagem. Eu disse, como assim? Isso, comprei a passagem. A gente vai tal dia, já tinha falado com o Fabão e tal. Ou seja, na segunda semana de janeiro, a gente decidiu fazer a clínica na última de dezembro, na segunda de janeiro, 15 dias depois, a gente estava na clínica de Fabão. Sendo que nesse caminho de ir para Salvador, de um avião já, antes de a gente decolar, a gente em Recife ainda, uma pessoa tinha mandado uma mensagem para mim há alguns meses atrás, tipo em outubro, não sei, de 2018, querendo que eu gerenciasse um Pilates. E eu disse que aceitaria. Sendo que quando a gente estava entrando no avião de Recife, o cara fez, velho, eu tenho uma proposta melhor para ti. Eu não quero só te passar o Pilates, eu quero te passar a clínica toda. Aí a gente pegou o voo, conexão caiu. Eu fiquei nessa, nem passei para a Joseph e tal. E quando a gente desceu, eu disse, Joseph, acho que Deus está abençoando a gente. Tem uma proposta aí legal, viu? Disse, que proposta? Aí a gente conversou, ele mandou foto da clínica e tal. A gente nunca tinha ido lá no prédio. Aí, rapaz, vai dar certo. No primeiro dia que a gente desce ao Salvador, que a gente já vai almoçar com o Fabão, aí Fabão na frente da gente, a gente conversando e tal. E o cara tinha acabado de mandar as fotos. Aí sim, a gente tá pensando também em abrir uma clínica, o Fabão, tal. Ele disse, que legal, meninos, deixa eu dar uma olhada. Aí, veja a foto. Aí a gente mostrou a foto para Fabão, tal. Aí ele fez, cara, compra a clínica e tal. A gente decidiu às cegas. A gente não tinha visto a clínica, a gente não só tinha visto por foto. Sendo que Deus é tão bom que deu tudo certo, né? Então, assim, foi uma compra que a gente fez, o que a gente fez em conjunto com o Fabão, com o Joseph, eu lá, enfim. E a partir daquele momento surgiu o Instituto, foi algo de repente que, graças a Deus, estamos cada dia mais consolidados aí no mercado de Caruaru. E
E é isso, cara. É uma breve história aí de como surgiu. Boa, boa, é isso aí. Elenildo, quando tu Acho que eu nunca mostrou a nem contei foto, isso a ninguém, velho. diz aí. Eu acho que eu nunca nem contei isso a ninguém, assim, fora da equipe mesmo. Boa, boa. Legal. Me diz uma coisa. Quando tu mostrou a foto a Fabão, que ele gostou da clínica, tinha Bozu na foto, não? Não, tinha não. Tinha não, tinha não. Tá explicado porque ele gostou. Tá explicado porque ele gostou. Meu querido, pessoal, a gente tem toda essa história do HJ, tá? E a gente tem a atuação de Helenildo no Caruaru Wolves. Tu ainda tá lá no time de futebol americano, não é isso? Sim, estamos sim. Boa, boa. Show de bola. Que inclusive vai começar a temporada agora, né? Começou recentemente e tal, devido à Isso é. pandemia e tal. Boa. E aí, me diz como que é essa passagem, por exemplo. Tu falou que tu gostava muito de futebol, só que a partir do momento que a gente trata a atleta, a gente busca meio que a especificidade. E a gente tem meio que pelo contrário, né? A gente tem futebol americano, futebol de mais contato. Me diz como é que foi essa tua experiência, quanto tempo que tu tá lá, se quando tu recebeu essa proposta já foi um choque ou tu já estava nessa linhagem, tu já conhecia o futebol americano. Diz aí. Vou começar pelo final. Vamos Cara, lá. eu acho que assim, eu sempre fui um cara que eu sou um conhecedor muito bem de mim mesmo. Eu sou um cara que tem um conhecimento muito relevante intrapessoal comigo mesmo. Boa, boa. Então eu sei os meus defeitos e eu sei as minhas virtudes, certo? Eu sei o que eu sou pecador e eu sei onde eu sou bom. E como eu falei várias vezes aqui já, cara, eu sou um cara muito esforçado, eu sou um cara muito determinado para seguir adiante. E quando eu me formei, eu já sabia aonde eu queria chegar. Tipo, não queria emprego e eu queria 2 meses estar com o meu consultório aberto. E aconteceu. Eu queria gerenciar uma equipe e com 6 meses eu estava gerenciando uma equipe. Eu queria fazer tais cursos, estar com os melhores fisioterapeutas do Brasil e eu estava nesse meu primeiro ano com os melhores fisioterapeutas do Brasil. Então, eu era um cara que, como eu te falei, eu era de mediano para baixo aí na faculdade, mas eu não me preocupava com nota, cara. Eu me preocupava com como ia ser o mercado de trabalho aqui fora. Eu sempre fui um cara muito mercadológico, porque, tipo, já vendi água na feira, já vendi boné na feira, já tirei xerox, já trabalhei em hospital, sabia me relacionar com médicos, já trabalhei no SAMU. Então, eu tenho uma história muito grande de 10 anos de trabalho antes de ser fisioterapeuta. Então, tudo isso me ajudou com uma clareza, com visão. Eu visualizava o meu cenário muito, muito bem claro na minha mente. Então, quando eu recebi a proposta do Caruaru Wolves, o normal é a gente dar para trás. Rapaz, nunca vi futebol americano tal. Mas, na verdade, foi exatamente o contrário. Eu gostava muito de futebol, gostava muito de esporte. E eu vi uma oportunidade. Primeira coisa, eu botei na minha cabeça, cara, no mínimo 70 pessoas, que eram 70 atletas, vai estar conhecendo meu trabalho. No Sim, mínimo. sim, sim, Fora sim. nos jogos, fora nas redes sociais. Então, eu vou estar sendo lembrado, que é Boa. uma das coisas que um dos meus mentores falou para mim que, Elenildo, nos 5 primeiros anos de formação, você precisa ser lembrado. Não se preocupa com dinheiro, não se preocupa com o status, você precisa ser lembrado. Se nos teus 5 primeiros anos tu for lembrado entre teus pacientes, entre teus alunos, a tendência é você ficar realmente lembrado entre a sociedade. E eu estou finalizando meus 5 anos agora, em dezembro, mas o trabalho não termina, o trabalho não acaba, o trabalho, na verdade, vai ficando mais árduo, mais duro, e é isso. Então, quando eu me formei, eu queria desafios, cara. Eu queria tá sendo lembrado. E o Caruaru Wolves, para mim, ia ser uma forma de ser lembrado. Então, falando tecnicamente, foi até engraçado, porque no primeiro jogo, o time tinha surgido, eu acho que em 2015 para 2016. Eu fui contratado em 2017 e eles estavam iniciando ainda, assim, eles começaram nesses anos, mas era mais treinamento, jogos amistosos, e eu acho que 2017 foi o primeiro ano de campeonato mesmo. E era engraçado que eu dizia o seguinte, eu corro mais do que vocês fora de campo. E tinha muita gente se machucando, mas era porque eles estavam aprendendo o esporte também. Boa, Então, boa. depois do passar dos anos, o último campeonato foi em 2019, que a gente foi campeão da Série B do Brasileiro, né? Então,
foi bem mais tranquilo em relação a lesões, eles entenderam mais. Até o trabalho da fisioterapia foi engraçado que quando o meu primeiro jogo, teve um atleta que falou e eu chutei, ele fez: para que um fisioterapeuta aqui com a gente? A gente tem fisioterapia lá fora, que eles faziam na SES, na faculdade onde eu estudei. E engraçado que nesse jogo, ele teve uma contratura da panturrilha. Aí quem foi que atendeu? Helenildo. Fiz liberação, fiz todo o processo e eu pus ele de volta em campo, que ele não estava conseguindo jogar. E Deus escreve certo por linhas certas. E ele, cara, fisioterapia muito importante. Então, a partir dali, eu consegui realmente me estabelecer no time. E era importantíssimo. O ônibus não sai se o fisioterapeuta não chegar. É mais ou menos assim. Então, é muito interessante, foi muito legal. Eu considero que a minha geração de formada ali de 2016, 2015, 2016, 2017, esses 3 anos, pegou uma evolução muito grande da fisioterapia na nossa região. A fisioterapia estava linear, crescia muito pouco, e eu considero que de 2015 a 2017 ela deu um crescimento exponencial aqui em Caruaru, e eu estava nesse momento. Então, assim, eu sou do consultório onde ninguém sabia o que era fisioterapia, por que fazer isso, por que aquilo, e hoje as pessoas vão diretamente para o fisioterapeuta em vez de passar num médico antes. Então, assim, é muito legal, cara. É muito legal ver esse crescimento. Eu sou apaixonado por ver crescimentos. E é isso, cara. Boa. Show de bola. Meio que pegou todo mundo verde, né, no futebol americano. Né? Eles começando e você começando também. E, pessoal, você que está acompanhando a gente aqui no YouTube, tá? Não esquece de se inscrever no canal, não esquece de dar o like, tá? Se tu está escutando a gente pelas plataformas de áudio, seja Deezer, Spotify, Rádio Pública, enfim, Google Podcast, não esquece também de seguir o TraumatoCast Podcast, tá? E antes da gente virar a página, entre aspas, da fisioterapia, é lógico que eu vou abordar o assunto de marketing, é lógico que eu vou abordar a ideia de gestão de tráfego, tá? Não podia deixar passar isso em branco, mas vê só, eu lembro que eu acho que foi ano passado que teve, não, acho que foi até no começo desse ano que teve o curso de Fabão no HJ, e foi começo desse ano? Final do ano passado. Boa. Final do ano passado. E aí eu já tinha visto a ideia do conceito com outro profissional e Helenildo me diz o que é que o fisioterapeuta Helenildo entende por alongamento. Vamos pegar de membro inferior. Se é esticar a perna e a gente alcança lá, puxar o teraband, se a gente precisa ter aquela dobrinha para a gente meio que libera um pouquinho de nervo e pega só a musculatura, é indicado apenas para encurtamento? Fala um pouquinho dessa polêmica do alongamento, porque na faculdade a gente aprende, querendo ou não, a gente aprende o contrário. Diz aí o que é que tu acha sobre isso. Cara, como eu te disse, eu sempre fui um cara muito esforçado e sempre busquei muito conhecimento. E eu comecei escondido, né? Minha formação de osteopatia, eu era 7º período, não podia só quando terminar a faculdade. Eu comecei meio que escondido ali, depois os professores acabaram descobrindo, enfim. E eu já estudava muito sobre alongamento, né? A osteopatia defende o alongamento, sendo que as melhores aulas que eu tive foi o professor metendo o pau na osteopatia, dizendo que coisas que não servia. E ele mandou vários artigos para a gente. E desses artigos tinha um falando sobre alongamento, né? E é engraçado que a galera, eu tinha certeza que a galera não ia ler aqueles artigos que estavam falando mal, das coisas que não funcionavam. E é disso que eu gosto, tá ligado? Então, assim, eu ainda durante a faculdade, eu me questionava bastante. Rapaz, eu não vou alongar esse paciente, não. Então, nos estágios supervisionados, eu fazia tudo menos alongamento. Eu não conhecia Fabão, não conhecia PNF, eu não conhecia nada disso. E os professores, mas por que na sua conduta você não botou alongamento? Né? Eu não sabia explicar como hoje eu sei, mas eu tentava explicar de uma maneira que o paciente não estava tendo melhor, o paciente estava sentindo dor, o paciente... Então, por que eu deveria fazer isso? Sendo que eles me questionavam que eu tinha que fazer, enfim. Vez ou outra, quando o preceptor não estava, não fazia o alongamento, enfim. Apesar que as minhas preceptoras também, elas foram fantásticas, tenho muito a agradecer a elas aí, todas as preceptoras que passaram. Era muito questionadoras, ela é muito bacana de trabalhar. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, o que a gente sabe hoje sobre o alongamento
é que quando a gente faz o alongamento, a gente não alonga apenas a musculatura, certo? Você falou aí do membro inferior, e Fabão gosta muito de dar no curso, falando sobre o teste de Lassègue, né? Como é realizado o teste de Lassègue? A gente estende toda a perna com extensão do joelho, flexão do quadril, e às vezes a gente faz uma dorsiflexão. E o teste de Lassègue é positivo se der positivo para irritabilidade do nervo, se ele sentir dor, né? Beleza. Como é feito o alongamento de discos tibiais? Exatamente da mesma maneira. Então, quer dizer que quando a gente muda o nome, alongamento, teste de Lassègue, a estrutura que a gente vai trabalhar é diferente também? Não tem como, né? É exatamente a mesma coisa. Então, a gente tem que saber que quando a gente alonga a musculatura, a gente está alongando vasos, a gente está alongando nervos, a gente está alongando toda a estrutura, a face, toda a estrutura que faz parte daquela região, daquele membro inferior. Então, eu alongar o nervo, eu vou gerar dor no paciente, né? Outra coisa que a gente aprende é sobre mobilização neural. E a gente já sabe hoje que a mobilização neural ela não pode ser com estiramento. Uhum. Estiramento gera irritabilidade, é o teste. Fábio também gosta de falar isso, que na Alemanha nazista, na Segunda Guerra Mundial, os alemães torturavam as pessoas alongando os nervos. Ele sabia que se alongar ia pegar a estrutura neural e ia gerar dor. Então, a gente está fazendo isso, né, nos pacientes da gente, né? Então, a gente tem que entender um pouco mais sobre a anatomia, fisiologia do exercício. A gente tem que vir mais para a base para a gente entender o que realmente a gente está fazendo. Então, na verdade, Gustavo, desde que eu comecei a atender paciente, ali do estágio, né, do 9º período, até hoje, eu não lembro a última vez que eu alonguei o paciente. Boa, boa. Isso é muito interessante, porque assim, no meu estágio 1, eu estou no 10º período, a gente está finalizando agora. No meu estágio 1, chegava a lombalgia, para mim já era certo. Colocava ele sentadinho, pegava a bola, ia levando até o pé, para mim, corretíssimo. Depois, quando eu comecei no estágio 2, e aí a gente foi começando a pegar conteúdos de fora e, lógico, tirando tudo o que aconteceu da pandemia, mas foi um momento muito interessante, né, que muitos profissionais começaram a liberar diversos conteúdos e foi um momento muito massa da gente puxar conteúdo. Eu vi essa visão do alongamento, a princípio com o Pilon, com o Gustavo Pilon. E aí, quando ele começou a explicar esse mecanismo, foi surgindo a luz. Eu digo, rapaz, é exatamente isso. E aí, depois, fiz o curso com o Fabão. Inclusive, semana passada, eu estava no estágio, comentando com um rapaz que atende comigo lá. E aí, o preceptor é Luan. E aí, Luan escutou, chegou lá perto da gente. Aí, ele falou até desse jeito. Ele fez, Gustavo, eu não tive como não ouvir vocês falando de alongamento e essa polêmica infelizmente, vai durar um bocadão de tempo, porque o pessoal ainda não consegue entender fisiologicamente para que serve em si o alongamento. Porque, particularmente, se não tiver encurtado, não se alonga. E, né? Eu penso dessa maneira, E aí... Depende do alongamento também, viu? Sim, se tiver claro. Exato. Não se alonga, mas se tiver encurtado, não se alonga estático. Sim, certo? Sim. Vaso, o nervo, ele tem transmissões, ele tem estruturas como as válvulas, que ela precisa de contrações, ela precisa para o fluido passar. Então, quando a gente faz um alongamento estático, segurando 30 segundos, eu estou reduzindo a luz do vaso, a luz do nervo, e não vai passar informação. Isso vai gerar dor, isso vai gerar desconforto, não vai passar nutrientes. Então, quando eu utilizar o alongamento, utilizo o alongamento dinâmico, certo? Sim. É do mesmo jeito, retirada de ponto gatilho com pressão, né? Que fica 30, 60, 90. Particularmente também eu não uso. Não uso. Se eu vejo que está causando dor no paciente, enfim, tem um bocado desse assunto, dessas polêmicas, que é muito até delicado a gente falar, porque se tu pega durante a graduação, 3º, 4º, 5º período, é isso que tu vai ver, né? E o professor vai fazer exatamente isso que ele fez contigo. Ele vai te trazer artigos,
né, sendo antigos ou não, a gente, pelo menos no começo, eu falo por mim, eu era muito, vamos dizer, vazio em termos de artigo, de saber da importância, e graças a Deus hoje é bem diferente. E aí, vamos lá, virando um pouquinho a página da fisioterapia, tem duas coisas, Helenildo, que eu quero saber quanto a esse assunto de gestor de tráfego. A Helenildo tem outro perfil, pessoal, que é falando apenas sobre gestão de tráfego direcionado para a saúde. Né? Lá na bio ele explica, deixa isso bem fácil de entender. E aí eu separei dois pontos. O primeiro ponto é, Helenildo, o quanto considera a mídia social, o quanto considera mexer com a internet, o quanto considera importante, não apenas para a fisioterapia, mas sim para a área da saúde no geral. Me diz como que é a tua visão, se é muito necessário, talvez não. Me diz como que é o teu entendimento quanto gestor de tráfego. Cara, é difícil de falar sobre esse assunto, mas se a gente parar para anotar, a gente vive ainda uma era pós-moderna, certo? Ou seja, a gente não evoluiu historicamente de idade. A gente vive exatamente da Revolução Francesa até hoje. Deveria ser mudado quando surgiu a internet, quando surgiu o computador, quando surgiu o iPhone. A gente, na verdade, não está isso catalogado historicamente, mas, na verdade, a gente se considera que a gente vive uma era pós-moderna, pós-tecnológica. Nós vivemos uma era pós-tecnológica. A gente vê hoje na internet crianças pegando revista e fazendo isso aqui, dando um zoom na revista. Porque é um padrão dela, é normal para ela tecnologia. Ah, mas tecnologia só é computador, só é internet. Não, um óculos é tecnologia, certo? Imagina eu chegar nos anos 50 e dizer, cara, tu vai usar um dispositivo na cabeça que tu vai enxergar melhor, o cara que tem dificuldade de visão. Eles, cara, que tecnologia é essa? Então, a tecnologia é normal para a gente. Então, a gente vive hoje uma era pós-tecnológica. Se eu vivo uma era pós-tecnológica, que é normal tecnologia, que a gente não vive mais essa transição, eu tenho que saber utilizar a tecnologia, cara, ao meu favor. A gente não pode ser hipócrita e dizer que não precisamos da tecnologia hoje. E precisamos sim, se você quer ter um bom posicionamento profissional, que é o que a gente está falando aqui, né? A gente precisa utilizar a tecnologia ao nosso favor. Por que eu enfatizei profissional? Uma coisa que eu vejo, como a gente está um pouquinho fora da fisioterapia, eu vou abordar mais isso. Uma coisa que eu vejo, Gustavo, no Instagram, no Facebook, no Google, seja qual for a mídia social, eu posso ser o que eu quiser, certo? Sim, sim, Eu sim. vou mostrar o que eu quero que as pessoas vejam. Sendo que as pessoas ainda não perceberam isso. Eu costumo dizer que o Instagram é uma grande novela. É uma grande e infinita novela. Que você vai ver aquilo que você quer e as pessoas vão passar aquilo que você quer. Que você quer E ver. não quer, no caso. Então, assim, será que todo mundo está feliz, feito mostra na internet? Será que todo mundo está na praia? Será que todo mundo está vivendo mar de rosas, como mostram? Então, quando a gente começa a entender isso, que a internet ela é uma novela, a gente pode ser o personagem que a gente quiser, certo? Boa, boa, isso aí. Então, a partir do momento que a gente entende isso, a gente começa a jogar o jogo da internet. Sendo que tem pessoas que usam isso para o mal e tem pessoas que usam isso para o bem. Então, na internet, no perfil Elenildo_Alves, eu sou o personagem fisioterapeuta. Hoje só fisioterapeuta. Antes era fisioterapeuta e professor. Hoje só fisioterapeuta. No perfil Elenildo Alves _ no final, eu sou gestor de tráfego para serviços de saúde. Certo? Então, eu sou dois personagens na rede social, onde eu vou mostrar conteúdos voltados a isso. Obviamente que, vez ou outra, eu vou postar uma foto pessoal. Então, é Sim, sim, normal, sim. porque eu não posso me distanciar totalmente da minha vida real, certo? Tem que ter verdades também. Essa Então, vulnerabilidade é importante, né, para o teu telespectador, no caso. sim, sim. Aí a gente entra em várias estratégias de rede social, de marketing, enfim. Então, quando as pessoas entendem isso, a gente começa a trabalhar
da maneira correta com a rede social. E sim, a rede social me ajudou do início da minha vida profissional enquanto fisioterapeuta, como ajuda até agora, certo? Ajuda e ajuda muito. Sendo que não é só isso. É apenas uma ferramenta, é apenas um meio. O problema é que eu vejo hoje, Gustavo, pessoas recém-formados, alunos que passaram por mim, postam na rede social, usando um gatilho que a gente chama de escassez, agenda lotada, venha fazer sua consulta, tá, blá, blá, blá. Aí depois chega no meu privado, como eu recebo diariamente, dúvidas de ex-alunos, dúvidas de pessoas, eu gosto demais de ajudar essas pessoas. Mas, vez ou outra, chega uma mensagem. Elenildo, eu posto nas minhas redes sociais que eu estou com a agenda lotada, mas, na verdade, eu não tenho nenhum paciente. Mas, na verdade, eu não... Ou seja, o que ela está me dizendo? Ela está se auto-se-enganando e não está ajudando ninguém. Tá entendendo? Então, quando a gente vê que é uma novela e a gente faz a novela para o bem, a novela para atrair pessoas, para resolver os problemas delas, aí sim é válido. Quando você faz a novela para enganar pessoas, aí não está válido. Então, a rede social realmente é um meio que veio para ajudar, que está ajudando bastante os profissionais, nós fisioterapeutas também. A fisioterapia é uma antes e depois da rede social, a gente não pode negar, em termos de conhecimento para o público, para a população, porque em termos técnicos, a fisioterapia sempre foi o que é. A gente está evoluindo cada dia mais, obviamente, tá? Mas a fisioterapia sempre teve bons resultados, certo? Boa. Mas Isso aí. facilitou bastante. Eu vou dar um exemplo simples. Eu não ia conhecer Fábio Arcanjo, Fabão, que a gente está falando aqui, se não fosse as redes sociais. Sim, então, sim. provavelmente, eu não teria o conhecimento que eu tenho hoje, certo? Ou podia ser que eu conhecesse ele, mas sei lá, agora, com 5 anos de formado. Bem depois, né? Então muda a rede social, eu digo o seguinte, ela facilita você beber água limpa, a você chegar primeiro para beber água limpa. Então, isso me ajudou bastante, realmente. Mas beleza, vamos lá. A rede social, em relação à gestão de tráfego, como eu te falei, eu sou um cara muito esforçado e eu tenho uma virtude que eu não sei se é uma virtude ou um defeito, que é inquietude. Eu sou um cara muito inquieto. Quando as coisas estão estáveis demais, quando as coisas estão normais demais, porra, tem alguma coisa errada acontecendo. Ou vai acontecer alguma merda aí. Ou vai... Das duas uma. Está acontecendo já e eu não sei, ou vai vir uma merda grande aí por aí. Então, historicamente, na minha formação profissional, na minha vida, eu sempre fui assim. Pô, tem alguma coisa que vai acontecer, eu tenho que chegar primeiro que ela, eu tenho que fazer com que ela não aconteça. Então, eu sempre tive essa visão. Só voltando antes para a fisioterapia, para a gente linkar com gestão de tráfego, Tá. Quando eu decidi fazer osteopatia, foi muito mais por um poder mercadológico do que pela técnica em si. Foi muito mais por um poder mercadológico do que pela técnica em si. Quando eu estava no 7º período, eu já me perguntava, pô, como é que eu vou concorrer com os fisioterapeutas atuais que estão no mercado de trabalho, sendo só mais um fisioterapeuta? Eu vou me formar sendo mais um fisioterapeuta e vai se formar mais 30 pessoas comigo, sendo mais uns fisioterapeutas, com mais milhares de fisioterapeutas que tem em Caruaru. Que porra eu vou fazer para me destacar? Isso no 7º período, cara. Assim, na verdade, do 6º para o 7º período. E a galera tava preocupada em tirar 10. Ah, fulano, eu tirar 10. Ah, que minha nota prática é melhor do que a tua. E eu só... Não, beleza. Eu tenho uma amiga, Maiara Eduardo, que ela trabalha na UTI, estudou comigo, que um dia desse ela mandou uma mensagem para mim. Eu postei alguma coisa na rede social, ela disse, cara, tu fizesse exatamente o que tu dissesse lá atrás. Não se preocupa com nota e se preocupa com a tua vida profissional. Boa. E eu disse, Maiara, realmente é isso. Então, quando eu entrei em osteopatia, eu tive uma conversa antes com minha família, minha mãe e meus irmãos, porque eu trabalhava já, sendo que eu não tinha condições de pagar sozinho a pós-graduação e ainda me manter, enfim, com todos os gastos, que eu tinha carro, tinha gasolina e tal. Enfim, e eu reuni ele num piquenique, até hoje eu lembro, que eu disse o seguinte, cara, eu tenho uma oportunidade de sair na frente
não só dos colegas que estão se formando comigo, como dos profissionais que já estão na região. E minha mãe e meus irmãos disseram, como isso? Tá vindo um curso aí, a primeira turma de osteopatia, assim, o que é osteopatia? Aí só, é exatamente isso. As pessoas vão começar a perguntar o que é osteopatia. Enfim, eu fiz um modelo mercadológico, apresentei para minhas famílias, vamos te ajudar, a gente vai pagar isso aqui. Quando eu entrei na pós, eu comecei a modelar os professores, não só em termos de teoria. Quando dava intervalo, eu chegava no professor e dizia, cara, como é o consultório lá? Como é que na tua cidade? Como é que funciona? Ele, cara, ninguém nunca me perguntou isso, fora a osteopatia. Mas é porque eu tinha essa visão. E eu conversava muito com os meninos, que é Guilherme Pesqueira, trabalha comigo na Santa, Heleno, de Belo Jardim, que abriu a clínica recentemente e agora, e Zé Luiz, que é nosso professor de Ventosa de Caruaru. E a gente conversava muito entre a gente sobre esse poder mercadológico que a gente ia ter quando a gente se formasse. E foi exatamente o que aconteceu. Eu considero hoje a osteopatia em uma queda descendente. As pessoas não procuram tanto como procuraram em 2017, 2018. Estava subindo. 2019 chegou no pico na nossa região, certo? E agora ela está descendo. E vai chegar um ponto que ela vai ficar numa estabilização linear que vai ser normal, como é o RPG, o exemplo. Sim, exato. Ligando à gestão de tráfego, como eu falei, eu sou um cara muito inquieto. Então, durante a pandemia, eu estava atendendo alguns pacientes, tal. Não, eu estava tendo aula, eu estava na Favipa ainda. Sendo que se vir outra pandemia, se a gente viver 10 anos assim, e eu comecei a me questionar, sempre é como TCC, sempre começa uma pergunta. Então, eu vivo um TCC diário. Todo dia eu acordo me perguntando, e aí, o que eu vou fazer hoje? O que vai ser diferente? O que eu vou impactar as pessoas? E como eu falei de personagem, eu me considero ter 3 personagens. Eu sou o Helenildo fisioterapeuta, eu sou o Helenildo professor, que esse está um pouquinho parado por enquanto, e eu sou que não é por acaso, que é para focar mais em outras questões, e eu sou o Helenildo hoje gestor de tráfego para serviços de saúde. Então, eu, quando comecei a estudar gestão de tráfego, foi lá no começo de 2019, eu disse, cara, eu vou precisar utilizar isso aqui para mim, e além de mais, porque eu gosto de dar aula, eu gosto de atender, e eu gosto de trabalhar com pessoas que falam sobre empreendimento, empreendedorismo. E Boa, eu vi boa. que a gestão de tráfego era uma maneira de eu conectar pessoas de empreendedorismo, certo? Gustavo, só resumindo, eu costumo dizer o seguinte, quando as pessoas me perguntam, e aí, o que é, Lenil? Tem uma pergunta que eu fiz um curso online que o professor pede para a gente se autofazer, que é, quem é você sem dizer o que você faz? É muito fácil, a gente se apresenta para alguém e diz, opa, tudo bem? O que você faz? Quem é você? Aí o cara diz, não, opa, tudo bem, eu sou Lenilson, sou fisioterapeuta, eu atendo assim. Eu estou dizendo o que eu faço, não estou dizendo o que eu sou. E quando ele me Sim. perguntou isso, eu comecei a me questionar. E eu Boa. cheguei a uma conclusão, que é, eu sou um cara contributivo. Eu vou contribuir de alguma maneira para o meu aluno, para o meu paciente e para o meu amigo empreendedor. Então, quando eu tenho clareza disso e eu sei os objetivos que eu vou atingir, eu vou trabalhar dessa mesma maneira nos 3 aspectos. Boa, Então, boa. o hábito surgiu com isso aí, com essa ideia. Boa, show de bola. E só para quem ainda não conhece a ideia de tráfego, né, que não é tráfico, ah, com certeza, pessoal, vocês já viram algum anúncio e aí embaixo estava o nome Saiba Mais, é o famoso arrasta para cima, não é isso, Helena? Exato. Boa, é lógico, bem resumido. É uma área que eu gosto bastante também e a pandemia serviu muito para eu começar a conhecer, enfim, fiz alguns cursos e é legal demais. Helenildo, agora é contigo. Me diz aí o que faltou te perguntar, me diz uma coisa que tu gostaria de ter falado, que faltou eu abordar esse assunto. Me diz aí como é que a gente está. Não, cara, foi tudo perfeito. É muito boa a entrevista. Te parabenizo aí pelo esse trabalho. É interessante você ter profissionais aí para mostrar a realidade como está no mundo atual, como é que vai vir muita coisa boa aí pela frente ainda. Eu sou um cara muito otimista, cara, mas também muito realista, com o pé no chão. Gosto do que eu faço, eu sou feliz no que eu faço. E eu costumo dizer o seguinte: antes de você ser um bom profissional, você tem que ser uma boa pessoa.
Você tem que ser humilde, você tem que ter carisma, você tem que ter, enfim, você tem que saber se conectar com pessoas, certo? A partir do momento que você entende isso, que você precisa, que tudo que você vai aprender é para ajudar outra pessoa e não só para você botar grana no bolso, o jogo muda. O jogo muda totalmente. Isso aí. Eu disse uma vez em uma aula para a Favip, não sei se tu estava, era uma palestra, não sei se tu estava, tinha 100 e poucos alunos lá, e eu disse o seguinte: eu não sei quanto eu ganhei esse mês. Aí todo mundo começou a gritar. Quando todo mundo parou, eu disse, falando a verdade, eu não sei o quanto eu ganhei esse mês. Só vou saber mês que vem. Porque eu não estou preocupado só com dinheiro. Obviamente que a gente tem que se preocupar com as nossas finanças. É algo que é a gasolina que nos move também, com o dia a dia. Mas o que eu quis dizer é o seguinte: se preocupa com a melhora do teu paciente. Eu vejo muita gente vendendo cursos online na internet. Lote sua agenda, lote seu consultório, atraia pacientes para o seu... É válido. A gente tem que entender sobre o mercado. A gente tem que entender sobre vendas. Você está vendendo um serviço, certo? Boa. Isso aí. Você está vendendo um serviço. A gente tem que entender. Sendo que não adianta você saber técnicas de venda, você saber tudo sobre vendas, se você não resolve o problema do paciente. E para você resolver o problema do paciente, você tem que estudar para caramba, você tem que ser uma pessoa boa, você tem que saber conectar com as pessoas. Tudo isso vai influenciar no teu tratamento. Então, a venda, como a rede social, é apenas um meio para o paciente ele te procurar e você tratar esse paciente. Beleza? Boa. Só falando o que tu falaste no final sobre o tráfego, eu gosto de dar essa explanação. Tráfego nada mais é do que atrair pessoas do ponto A para o ponto B, certo? Antigamente, como era feito o tráfego com G, certo? As pessoas passavam numa via e tinha um outdoor lá. E as pessoas se conectavam com aquele outdoor e compravam a marca. Hoje, a atenção das pessoas não está mais no outdoor. Eu estou no carro, olhando no telefone. Eu passo no sinal, olho no telefone. Eu ando no shopping, eu olho no telefone. Eu não vejo as placas do shopping. Tudo no telefone. Então, se eu tenho mais pessoas trafegando naquele local, eu vou anunciar ali. Então, gestor de tráfego nada mais é do que um anunciante, certo? De anúncios, realmente, de postagens. Boa. É isso, Gustavo. Fantástico, velho. Muito bom, muito bom, muito bom. Conseguimos trazer, então, os dois personagens, né, nesse podcast. A gente trouxe fisioterapeuta, o gestor de tráfego, não é isso? Helenildo, onde a gente encontra? Rede social, local de atendimento? Estás ainda em domicílio, só na clínica? Diz aí. Não, hoje eu não atendo domicílio mais. Na verdade, muito, muito pouco. Ano passado eu atendi, o ano todo, eu atendi 6 domiciliares. Porque o meu foco é consultório. Então, hoje eu faço só consultórios THJ e Santa Efigênia. E os contatos, eu sempre respondo no Instagram, Helenildo Alves, Helenildo_Alves, para os fisioterapeutas. E se você é fisioterapeuta e quer saber mais sobre gestão de tráfego, também Helenildo Alves, no final, underline, certo? Boa. Muda só um underline. Botar Helenildo lá, vocês vão ver na configuração embaixo que tem lá fisioterapeuta ou gestor de tráfego. Tem o meu número também, cara, fica à vontade aí, pede a Gustavo, eu sempre respondo todo mundo também, às vezes demora um pouquinho porque eu tenho entendimento, mas eu sempre respondo todo mundo. E é isso, sou um cara muito solícito, muito contributivo para ajudar todos, porque quando a fisioterapia sobe, quando a maré sobe, todo mundo sobe junto. Boa, não adianta eu lá em cima e todo mundo aqui embaixo. Então, eu vou ajudar o máximo de pessoas possível para estar tão quanto eu estou, ou até mais. É isso que eu digo. Eu só contrato pessoas hoje para o Instituto, para a Santa, pessoas que são melhor do que eu, pessoas que têm ferramentas melhor do que eu, pessoas que vão me superar. Porque é só dessa forma que, não é comparando, mas é só dessa forma que a gente vai trazer o benefício para o seu paciente. Eu não quero pessoas preguiçosas perto de mim, eu não quero pessoas medianas perto de mim, não tenho nada contra, fique à vontade. E se eu percebo pessoas dessa forma, a tendência é não dar tão certo. Tá, tranquilo. E pessoal, nem se preocupa, tudo isso vai estar aqui na descrição, tá, desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal. Novamente, se tu tá ouvindo a gente nas plataformas de áudio,
Não esquece de seguir a gente vai estar no Spotify, no Deezer, Rádio Público, Google Podcast, tá? Logo a gente tá chegando no Amazon. Vamos nessa caminhada. Helenildo, muito obrigado, tá, por aceitar esse projeto. Obrigado por estar participando desse podcast aqui. A gente já vem conversando já faz um bom tempo e graças a Deus que chegou a data e que deu tudo certo, meu querido. Muito obrigado, meu irmão. É isso aí, meu velho. Obrigado a você pelo convite e qualquer coisa é só chamar que a gente está presente aí mais uma vez. Boa, é isso aí. Valeu. Valeu.